quarta intervenção política danosa está em curso neste momento, que se chama a DPF 635. Ela é uma intervenção política e ideológica na área de segurança do Estado do Rio de Janeiro, extremamente danosa. Isso já está comprovada. Ou melhor, já está comprovado isso. Ela é uma intervenção política, ideológica danosa. A DPF 635 parte da premissa que estaria acontecendo no Estado do Rio de Janeiro um verdadeiro genocídio de pessoas pretas e pobres nas áreas dominadas ou por traficantes e milicianos, e que os genocidas seriam os policiais. Só que não tem um caso que comprove isso, que o policial matou alguém numa dessas áreas por causa da cor da sua pele. Então essa premissa, ela é extremamente mentirosa, inverídica, falaciosa. Mas houve uma intervenção política na área de segurança pública, que é a DPF 635, a partir desta premissa, que é um pedido à DPF, pedido de liminar, do Partido Socialista Brasileiro, com algumas ONGs, com alguns advogados, com alguns coletivos e com outros partidos, coincidência ou não, todos de esquerda. Pediram a intervenção e conseguiram. Aliás, conseguiram também que as aeronaves que eles consideram como sendo usadas como plataformas de tiro também não pudessem mais ser usadas operacionalmente. Queriam retirar dos blindados e por aí vai. E o ministro Edson Fachin, então, concede esta liminar, proibindo as operações policiais no Estado do Rio de Janeiro, salvo nos casos excepcionais. Como há essa ressalva, então nós não podemos dizer que as operações elas foram proibidas. Mas nós podemos dizer clarissimamente que elas foram dificultadas ao máximo por esta DPF. Então, 4 intervenções políticas que acontecem, 3 exemplos eu dei de casos danosos, e um caso seria salutar, quando o político tenta intervir para melhorar, para ajudar uma comunidade que esteja sofrendo ataques de criminosos. Então, mas você acha que não falta alguém forte na política do Rio de Janeiro, assim como aparentemente tem sim em São Paulo, em que foi dada a mesma diretriz sobre o uso de câmeras, por exemplo, que foi dada ao Rio de Janeiro. Aqui, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, até onde sei, já implementou em todos os seus policiais. Lá em São Paulo, o atual governador falou, peraí, aqui nós é que vamos escolher qual é a câmera mais adequada, nós é que vamos escolher a forma e o melhor momento de usar. No Rio de Janeiro, falou, tem que usar a câmera, ok, vamos usar. Por quê, não faltou Brito? Firmeza? Não só isso. O que acontece no Rio de Janeiro hoje é que o Rio de Janeiro, por estar sob intervenção, foi transformado num grande laboratório. Onde existe a DPF 635 em outro estado? Não tem. O Rio de Janeiro hoje foi transformado no laboratório. E quem são as cobaias? Nós, toda a população. Perfeito. A população foi feita de cobaia, com um único detalhe. Essa cobaia poderá morrer, e nós só temos uma vida. Não existe em outro lugar. Lá em São Paulo, o governador Tarcísio disse, não, aqui a área de segurança pública não é pautada por dogmas ideológicos. Aqui, a área de segurança pública é tratada com profissionalismo e tecnicidade, que é o que deveria ser permitido também para o estado do Rio de Janeiro, que, repito, tem uma topografia diferente da de São Paulo, tem uma realidade criminosa diferente de São Paulo. Portanto, nós jamais poderíamos aceitar essa imposição, mas ela ocorreu. E hoje não é tão simples para você lidar com isso por causa dessa liminar. Em São Paulo ainda não tem. E talvez, já olhando para o caso do Rio de Janeiro, o governador Tarcísio disse, olha, é melhor nós brecarmos, nós frearmos isso enquanto nós temos esta possibilidade, porque uma vez implementada a DPF aqui, nós não vamos conseguir mais voltar
atrás, nós não vamos conseguir mais lidarmos com esta realidade que será implementada, que é danosa. Então, assim, é uma combinação de fatores, não é tão simples. Agora, a verdade seja dita, dentro de uma técnica, o governo do estado do Rio de Janeiro tem rebatido, tem procurado rebater, ponto por ponto, as acusações que estão sendo feitas a partir desta liminar. Então, tem procurado rebatê-las. Agora, Roberto, só perguntar uma coisa aqui. A liminar a DPF 635 foi dada primeiro em ocasião da pandemia. Exato. Que não poderia Ela ter deveria as durar operações policiais porque as pessoas estavam em casa, tá, não sei o quê, enquanto durasse a pandemia. Certo. Eu acho que já foi decretado o fim da pandemia em 2021. Mas é a malandragem. E nós estamos já em 2024 e essa liminar permanece. Toda liminar que eu entendo, depois ela tem que ser votada por um colegiado para ver se ela continua ou não. Exato. Precisa ser levado ao colegiado e ainda não foi. Mas vejam, qual é a motivação agora de manter essa... A pandemia, na minha concepção, pelos proponentes do pedido dessa liminar, o Partido Socialista Brasileiro, foi uma malandragem. A boca de fumo parou de funcionar durante a pandemia? Não. A arma parou de entrar? Eles pararam de esquartejar pessoas? Pararam de matar? Pararam de roubar? Pararam de receptar cargas furtadas ou roubadas? De dominar novos territórios. De dominar novos territórios. Nada parou. O crime continuou funcionando. Agora, a polícia foi impedida. E também outra coisa que continuou funcionando nesse momento, que é muito rentável para traficantes, principalmente, que são eles que organizam, os famosos bailes da Disney, dentro dessas áreas dominadas por traficantes. Uma aglomeração de pessoas incrível. Mas a boca vende muito, a boca de fumo durante esses eventos também. A DPF deveria proibir a realização dos bailes, né? Se a preocupação era com a proibiu. pandemia. Então veja que existem várias contradições aí e, no mínimo, pontos bem obscuros. Respostas que nós não obtivemos até hoje. Qualquer cidadão, qualquer ser humano capaz de pensar minimamente vai perceber isso. Pô, mas peraí, por que proibiu as operações durante a pandemia se o crime continuou acontecendo? Isso não é minimamente razoável. Não é. Tente explicar isso para um americano, por exemplo, que a polícia deveria diminuir sua atuação enquanto durasse a pandemia. Pelo contrário. Pelo contrário, a polícia deveria manter a sua atuação dentro da mais estrita normalidade. Por quê? Para garantir a paz social, uma vez que as pessoas estavam em pânico, estavam assustadas, com justificativa. Há muitos anos, o mundo não passava por uma pandemia como esta. Então, a polícia tinha que continuar agindo, mas não. Nós temos agora a possibilidade. A pandemia foi instrumentalizada para muitas coisas, sim, também de forma política. Está claro, a DPF demonstra isso também. Então, nesse momento, Brito, a pandemia foi usada como motivação. Mas vejam, se nós não estivéssemos certos na nossa reflexão, a DPF teria acabado junto com a pandemia. Quando foi decretado o fim da pandemia mundial, a DPF pararia de valer. Mas não. A DPF parece um torniquete. Cada vez eles vão apertando mais. Apertando. Você lembra que lá no início eu dizia que os adversários e os inimigos das forças policiais, eles não dizem publicamente que querem o fim da polícia, mas eles vão sabotando a polícia, asfixiando de tal forma que daqui a pouco você inviabiliza as iniciativas policiais. Me parece que a DPF é uma dessas estratégias. Me parece que quando você começa a não permitir que as forças policiais façam o que deveriam fazer, você está sabotando a atividade policial. Sobre a DPF 635, quando a gente fala, são várias coisas a serem analisadas, vários critérios a serem analisados, mas um deles, que é aquele que destoa bastante, que é o caráter de excepcionalidade. E você falou que qualquer pessoa com conhecimento médio perceberia só aquela coisa. Eu acredito que qualquer pessoa com conhecimento médio, e nós não estamos falando de qualquer pessoa, as pessoas que decidiram assim não são qualquer pessoa quando o tema é conhecimento jurídico,
para as coisas, que olhando, grosso modo, assistindo o jornal local, saberia que se um dos critérios para que a polícia pudesse, se uma das exigências para que a polícia pudesse atuar seria o caráter de excepcionalidade, no Rio de Janeiro nunca teria tido essa tal de ADPF 635. A comunidade mais fraca do Rio de Janeiro deve ter 50 fuzis lá dentro. Agora a gente precisa fazer uma conta, né? Por onde eu passo, eu falo sobre isso. Por quê? Porque os únicos meios que nós temos de lidarmos com esta realidade sombria é fazendo uma conscientização, é massificando a verdade, é fazendo com que as pessoas possam compreender de fato o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro no quesito segurança pública. Nós tínhamos, antes da DPF, 1.413 regiões dominadas por criminosos. A maioria das pessoas que vivem nas comunidades dominadas pelas mais diferentes facções, a maioria esmagadora, são pessoas de bem. Eu tento me colocar no lugar desses seres humanos e não consigo. Eu imagino que deva ser uma dificuldade imensa você estar dormindo ou você ter acordado, se preparando para ir para o trabalho, as crianças irem para a escola e, de repente, você ter ali um tiroteio intenso com armas que são usadas em guerra. Eu tento me colocar no lugar das pessoas e não consigo. Realmente, é dificílimo. Eu compreendo isso. Por outro lado, quem provoca isso são os criminosos que mantêm aquela população inteira reféns da crueldade, reféns do terrorismo, de um narcoterrorismo. São eles que ocasionam essas realidades infelizes, lamentavelmente. A polícia tem que agir. Então, antes da DPF, eram 1.413 áreas dominadas. 81% dessas regiões dominadas por traficantes e 19% por milicianos, usando armas de grosso calibre. Então, pega 1.413 e coloca aí nessas comunidades 400 criminosos. E nós teremos o quê? Uma média aí, sei lá, de mais de 50 mil criminosos. Quantos fuzis nessas áreas? Se cada um desses, pelo menos tiver 20 fuzis, e vá fazendo essa conta. A conta é muito alta. Se juntar esses criminosos, mais de 50 mil, com aqueles que estão encarcerados, muito provavelmente nós teremos um número maior do que as duas instituições policiais juntas. Nós teremos um número de criminosos bem maior. Isso não é brincadeira. Isso não pode ser levado de qualquer jeito. Isso antes da DPF 635. Então nós estamos falando de AK-47, A10, a R15, a R10, 762, enfim. Nós estamos falando de uma infinidade de fuzis nas mãos e também .50, .30, que a todo instante a polícia apreende numa dessas regiões. Pistolas, aí já virou brinquedo de criança isso. 38 eles não usam mais. E aí nós temos granadas, enfim. A partir da DPF 635, hoje, no relatório mais recente que foi encaminhado para o Conselho Nacional de Justiça, nós deixamos de ter 1.413 regiões para termos mais de 1.700 áreas dominadas por criminosos. Nós temos a consolidação do Comando Vermelho como a principal facção. Nós temos um aumento da briga por territórios. Nós temos um aumento expressivo de barricadas dentro dessas regiões e fora dessas regiões. Nós temos um número maior de fuzis nas mãos de criminosos. Nós temos um número maior de indivíduos que foram recrutados por milicianos e por traficantes. Nós temos o surgimento da narcomilícia. Se para debelarmos o crime que acontece numa só região dominada, ou por criminosos, ou por traficantes, ou por milicianos, já requer uma operação policial imensa, e se nós tínhamos 1.400, agora temos mais de 1.700, imagine se o que mais precisávamos era a interrupção das operações policiais. A quem interessa isso? É o morador que é protegido quando a polícia não mais pode operar?
quando a polícia não mais pode fazer suas operações? É o morador dessas áreas que estarão sendo protegidos? Evidentemente que não. Eu não vou dizer que eles queriam isso, mas eu posso garantir que quem está sendo protegido nesse momento pela DPF são os criminosos. Eles são os maiores beneficiários desta DPF. Não é o morador. O morador deseja que ali quem domine seja o Estado, seja a legalidade. O morador não quer ser controlado nem por milicianos, nem por traficantes.